Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, minha querida cidade de Cariacica. Boa noite para você que está acompanhando a nossa live Roda de Conversa. Tivemos aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Então a gente está aqui se preparando e aprendendo com esse processo de tecnologia e das nossas lives. Então a gente já pede desculpa pelo atraso aí de 13 minutinhos. Então estamos iniciando mais uma live do pré-candidato Celso Andreon, que está se apresentando à cidade. E gostaria de inicialmente deixar para você que está chegando aí nas nossas redes, seja pelo Facebook, pelo YouTube, o tema da nossa proposta de roda de conversa de hoje, que é como melhorar a saúde pública de Cariacica, diagnóstico e propostas. Você está chegando, deve se perguntar assim, por que um diagnóstico? Temos debatido com a cidade que para você apresentar um plano de governo, inicialmente você precisa de um bom diagnóstico. O que é um diagnóstico? Quando você faz os levantamentos necessários da realidade atual do município, que lhe dê condições de identificar quais são as limitações, quais são os desafios, quais são as circunstâncias que o município vai enfrentar para o futuro. Então, um bom diagnóstico é fundamental na hora de construir um plano de governo. E enquanto pré-candidato a prefeito de Cariacica, a gente teve esse cuidado de construir também não só propostas, mas também um bom diagnóstico. E eu queria compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, alguns apontamentos desse nosso diagnóstico. Primeiro, que o ano de 2021 e 2022 serão anos desafiantes para um novo gestor. Por que, Celso? Você pode me perguntar. Primeiro, porque teremos um aumento da pobreza. Segundo, teremos também um aumento do desemprego. Também teremos uma recuperação lenta da economia. Por fim, queda também da receita no setor público. O que significa isso? Menos dinheiro no caixa da prefeitura. Mas quando nós falamos de saúde, de educação e de assistência, também nos levanta uma nova preocupação. Que preocupação é essa? Vai ocorrer, e já está ocorrendo paulatinamente, uma saída de um grupo de pessoas dos serviços oferecidos pelo setor privado, seja da educação e seja de saúde principalmente, e estão migrando para o setor público. Isso vai aumentar a demanda, vai aumentar a procura pelos serviços públicos de forma especial destas três pastas: saúde, educação e assistência. Mas nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre a questão da saúde de Cariacica. E dentro desse nosso diagnóstico, meu amigo e minha amiga, fizemos alguns apontamentos que gostaria de compartilhar com você. E já gostaria de agradecer as pessoas que têm curtido, que têm compartilhado o nosso material, tá? E quando a gente fala que é uma roda de conversa, daqui a pouco nós teremos um grupo de pessoas que estão participando dessa nossa roda de conversa e que enviaram suas perguntas para contribuir e para que a gente possa também responder. Nesse intuito, então, do nosso diagnóstico, a gente identifica que no município de Cariacica hoje, nós contamos com 28 unidades básicas de saúde, dividida em 12 regiões administrativas do nosso município. Também o município conta com 3 pronto-atendimentos, chamados PAs. Está em andamento, e aí já demorada para sua conclusão, a UPA de Flechal. Ainda não está concluída, mas pelo que a gente tem acompanhado, está em rota final para sua finalização, mas ainda não está entregue os seus serviços à população. Também temos em andamento o início das obras de construção do Hospital Geral de Cariacica, que é um sonho que não é de hoje, é de muito tempo. E eu gostaria de pontuar você no tempo. O Hospital Geral de Cariacica, ele foi estabelecido como prioridade do governo do estado numa audiência pública da qual eu estive presente, fiz parte, defendi o Hospital Geral para Cariacica em 2013. Então, naquela audiência pública produzida pelo governo do estado, na época era o governador Renato Casagrande, foi vencedora esta obra na audiência pública e se tornou prioridade de lá para cá. E vejo, se passou já praticamente 7 anos
e a gente ainda está vendo a base da estrutura do hospital ainda sendo preparada. Então, a gente espera que isso se realize nos anos vindouros o mais rápido possível, mas já é um sonho que está há 7 anos sendo discutido. Também em julho de 2019, veja só, meu amigo e minha amiga, quando a gente olha para trás e identifica alguns dados do nosso diagnóstico. Em julho de 2019, ocorreu entre o governo federal, estadual e municipal um alinhamento para que Cariacica pudesse habilitar e assim implementar até 163 equipes de estratégia de saúde da família. Vejam que em julho de 2019, estamos fazendo um ano desse ocorrido. Isso ganhou as mídias das mais diversas no estado do Espírito Santo. Para nossa surpresa, naquela época nós tínhamos 7 equipes de estratégia de saúde da família. Veja, nós tínhamos 7 em 2019, ganhamos do governo federal, num alinhamento entre os 3 entes, União, Estado e município, a possibilidade de implementar 163. E você pode me perguntar, mas Celso, quantas equipes de estratégia da saúde da família nós temos atualmente, em julho de 2020? Nós chegamos com muita limitação a 24 equipes de estratégia de saúde da família. Veja, de 163 para as atuais 24 unidades, ainda estamos perdendo tempo de implementar esse conjunto de equipes que estaria já melhorando o serviço de saúde do nosso município. Então, é um diagnóstico que nos apresenta uma tarefa de ganharmos tempo e implementar essas equipes na cidade de Cariacica. No conjunto geral também do nosso diagnóstico, nós identificamos um número excessivo de contratos temporários na área de saúde. Quando a gente fala dos DTs, dos contratos temporários, que eles se encerram depois de 2 anos, tem até a possibilidade de renovação por um mesmo período, mas limita-se a isso, nós percebemos a perca da continuidade da política pública no município. São servidores que entram, são servidores que estão presentes na cidade por um período, aprendem a toda a estrutura do município, aprendem a política pública, mas depois de um tempo eles têm que sair por obrigação e força de lei, eles precisam se retirar por um período. Então nós vamos perdendo a continuidade da política pública. Isso significa que nós precisamos garantir também um concurso público para implementar aí um número maior de servidores da saúde que sejam efetivos. É importante, os de contrato temporário são importantes, mas a gente precisa ter um número maior de servidores efetivos para manter a memória, o conhecimento e o conhecimento territorial, que é importante, das demandas específicas da saúde de Cariacica e futuramente implementar a inovação na cidade. Então, a importância da gente inverter esse cálculo, ter mais servidores efetivos e diminuir o número de servidores de contrato temporário. Então, é uma tarefa também que o diagnóstico já nos apontou. Alguém me pergunta sempre, Celso, qual é o direito que o cidadão tem à saúde? E eu frisei aqui que a Constituição Brasileira de 1988 diz com todas as letras: saúde é direito de todos e dever do Estado. E em 88, vista a Constituição, foi criado então o Sistema Único de Saúde, o tão chamado, e a gente parabeniza aqui por este grande acontecimento na política brasileira, que é a criação de um sistema que está respondendo muito bem, mesmo em tempos de pandemia, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é reconhecido como um dos maiores do mundo. O que é importante também a gente frisar, que é o nosso pensamento também quando nós pensamos políticas públicas voltadas para a saúde. Então, é um conceito que a gente quer trazer esse conceito para conduzir as nossas ações e as nossas propostas. Que conceito é esse? A saúde
deve ser compreendida como qualidade de vida e não apenas como ausência de doenças. Isso deve ser garantido por políticas públicas sociais e econômicas, reduzindo o risco de doenças e promovendo o acesso universal e igualitário ao nosso sistema de saúde. Isso é importante. Quando a gente olha para a saúde, ela não pode ser vista de forma isolada. Nós precisamos implementar um conjunto de outras políticas públicas, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, a questão de geração de emprego e renda, importantíssimo, uma boa rede de assistência social, um bom sistema educacional, entre outras, para que a gente realmente dê qualidade de vida. A gente pare de olhar para a doença e olhe para a promoção da vida e também da qualidade de vida. Então, esse é o nosso aspecto. Olhar de forma integrada o conjunto das políticas, mas com foco na melhoria do serviço prestado de saúde. Um outro elemento que as pessoas sempre perguntam, como que é essa questão do financiamento, como que é essa questão das responsabilidades dos 3 entes federados, a União, o Estado e o município. Bem, a gestão federal da saúde é realizada por meio do Ministério da Saúde. O governo federal é o principal financiador da rede pública de saúde. Historicamente, a gente percebe que na hora da aplicação dos recursos, aquilo que no município, por exemplo, aquilo que chega da União e aquilo que chega do Estado, ele está sempre pactuado com compromissos de execução de determinadas políticas públicas de saúde. Então, a gente chama de rúbrica carimbada, né? Recurso carimbado. Tem destinação específica, ela não pode ser desviada para nenhuma outra área, ela tem que obrigatoriamente ser investida em saúde. Aí você pode me perguntar assim, mas qual é o percentual de cada ente? E aqui eu falo para você. A Constituição Federal também determina que os estados e o Distrito Federal devem investir o mínimo de 12% de sua receita na saúde, enquanto os municípios devem aplicar pelo menos, o mínimo, não é o máximo, né? Infelizmente alguns governos pegam o mínimo e transformam ele em máximo e fica por aí mesmo, de 15%. Então, o Estado ele aplica 12% e também o município aplica 15%. Então é importante para a gente começar a entender as responsabilidades de cada ente no financiamento da política pública. Eu gostaria aqui de convidar você a se atentar em um aspecto. A saúde, ao lado da segurança, tem sido os maiores clamores da população. E é importante que você entenda como que a política pública de saúde funcione, não em toda a sua complexidade, mas nos critérios básicos para você cobrar melhor do gestor, para você cobrar melhor lá na unidade de saúde, né, que alguns chamam de posto médico, né? A gente chama de UBS, né, Unidades Básicas de Saúde, que é a mesma coisa que a gente chama de posto de saúde. Porque se a gente sabe dos nossos direitos, a gente pode cobrar melhor dos nossos governantes e daqueles que estão na ponta executando a política pública. Eu gostaria de reforçar aqui a questão do Pacto pela Saúde. O município é o principal responsável pela saúde pública de sua população. Aí você pode me perguntar, por quê? Porque é quem está mais perto da população, é aquele que tem contato direto no território com a população, com as comunidades, com aquele usuário do sistema de saúde. Então, o município ele tem essa responsabilidade do cuidado por causa da sua proximidade com o usuário do sistema. A partir do Pacto pela Saúde, assinado em 2006, o gestor municipal passa a assumir imediata ou paulatinamente, ou seja, gradativamente, a plenitude da gestão das ações e serviços da saúde oferecidos em seu território. Qual é um debate que está ocorrendo nos últimos anos? O Estado, e aí eu falo do governo do Estado, ele tem conversado com os municípios
e tem, da mesma forma que a gente vê na educação, ele tem passado algumas responsabilidades, algumas tarefas de execução para o município. Aquilo que era responsabilidade do Estado também está recebendo do Estado essa deliberação do município realizar. O Estado repassa o recurso e o município realiza aquela política pública que antes era ela que estava realizando. E essas coisas elas têm que se ajustar, porque nós estamos assistindo ano após ano o governo federal, o Estado, passando responsabilidades para o município, mas recurso que é bom chega minguado, chega de forma muito restrita. Então nós precisamos retomar essa conversa e exigir do governo do Estado e do governo federal uma ampliação da sua capacidade de investimento no município. Ainda mais no município igual Cariacica, com um déficit histórico, econômico, social, gigantesco, que a gente precisa mais do que nunca da ajuda dos outros entes. Com o Pacto pela Saúde em 2006, como eu já falei, os estados e municípios começaram a poder receber recursos federais por meio de 5 blocos de financiamento. Antes eram muitos. E aí houve uma redução em 5 blocos de financiamento. Quais são eles? O primeiro, atenção básica. O segundo, atenção de média e alta complexidade. O terceiro, vigilância em saúde. O quarto, assistência farmacêutica. E o quinto, gestão do SUS, para melhorar a gestão do sistema de saúde, seja ele estadual ou municipal. No nosso caso aqui, o municipal. Bem, eu queria te chamar para uma reflexão, meu amigo e minha amiga, você que nos acompanha nesse momento na nossa live Roda de Conversa, que tem como tema Pensar a Saúde Pública de Cariacica, falar um pouco sobre a atenção básica, reconhecida como tarefa primordial e essencial do nosso município. E você pode se perguntar, mas o que é a atenção básica? A atenção básica é a porta de entrada do sistema de saúde. Deve ser preferencialmente a atenção básica, que é os postos de saúde, os centros de saúde, as unidades de saúde da família e etc. Porque há uma diferença também de como cada município executa a sua política pública. Aqui nós temos as unidades básicas de saúde, o chamado postinho de forma mais popular. Ali que está a entrada no sistema de saúde como um todo. A partir da entrada dele no sistema, ele vai receber ali o cidadão os atendimentos iniciais, ele é acolhido, recebe os seus primeiros atendimentos, o cidadão, se necessário, ele é encaminhado para os outros serviços de maior complexidade, seja ele para as clínicas, né, para realizar algum procedimento de investigação, seja através de exames, ou até mesmo para procedimentos nos hospitais. Bem, é importante para a gente entender isso. O postinho, lá do seu bairro, da sua região, essa unidade básica de saúde, é ela que é referência para que você acesse o sistema. É lá que você tem que ir. Então, não adianta você ir, às vezes, para o PA, que é um pronto atendimento, que ele recebe as demandas, muitas delas advindas já também da unidade. Se for um caso de urgência e emergência, você se dirige diretamente a um PA. Mas se for uma questão ainda de diagnóstico, de procedimento clínico ainda, de investigação, é importante que você procure a sua unidade básica, porque é ela que vai estar preparada para te acolher e te encaminhar para os outros serviços de saúde, que seja do Estado ou seja no próprio município. Em Cariacica, quando a gente olha para a saúde pública de Cariacica, o que a gente tem percebido também? O SUS, ele adota um modelo descentralizado e de gestão compartilhada. O que significa isso? A União, por exemplo, a gente tem visto isso na pandemia. Você vai relembrar aquela discussão, né? Quem é que determina a política de saúde? O governo federal quis se apropriar dessa tarefa,
chamando a responsabilidade para ele. Houve um questionamento na Justiça e o Supremo deliberou que é responsabilidade dos governos estaduais e dos municípios. Por quê? O governo federal ele dá as linhas gerais da política de saúde. Ele é que emite as portarias, ele que define o financiamento, o funcionamento do sistema. Ele que dá as regras, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Os estados e os municípios, levando em consideração as suas realidades locais e as suas diferenças, que vão executar essas linhas gerais do governo federal. Mas aonde é que acontece que o cidadão realmente acessa o serviço? É no estado, através dos hospitais, por exemplo, ou seja, nos municípios, através das unidades básicas de saúde e todo o complexo de serviços que é prestado na área de saúde. Então, a importância para nós entendermos isso. Por isso que é chamado de descentralizado. E ele é tripartite. É descentralizado porque todos os três entes, a União, o Estado e o município, têm responsabilidades e funcionam dentro das suas realidades. É compartilhado, então cada um tem seus deveres e responsabilidades e comungam com o mesmo propósito, que são as linhas gerais do SUS. É importante para nós quando a gente fala que o financiamento é tripartite. Como eu falei anteriormente, tem um recurso que é parte demandada da União, tem parte do recurso que é demandada pelo Estado e tem parte do recurso que é demandada pelo município, que por obrigação e por força de lei tem que sempre ter aquele percentual mínimo. Como nós vimos nos municípios, 15% da receita tem que ser destinada para a saúde. E olhando para o município de Cariacica, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Está até aqui do meu lado, o Plano Municipal de Saúde da cidade. Então, assim, ele foi previsto para o ano de 2018 a 2021. Ele foi publicado no dia 10/8 de 2017 e confirmado pela resolução, então, número 213 de 2017. Quando a gente olha esse plano, a gente se preocupa com a gestão de saúde do município de Cariacica. Por quê? Porque é um plano extremamente desconectado com a realidade. Nem os dados que eles colocaram, que são da secretaria, número de unidades, número de PAs, o que existe em termos de atendimento, o número de, vejam só, hein, o número de equipes de estratégia de saúde da família, eles colocaram um número aqui que não condiz com a realidade, e isso há muito tempo já. Então, a gente fica preocupado com a limitação do plano, porque isso demonstra fragilidade de diagnóstico, fragilidade de apontamentos de planejamento. Então, precisamos urgentemente, ao assumir, assim, se Deus quiser, e sendo um candidato e colaborando futuramente com a gestão do município, nós precisamos rever esse plano municipal e restabelecer metas, objetivos, prazos e responsáveis. É que nem isso eles tiveram cuidado de construir na hora do planejamento. Não tem prazo, não tem responsáveis, enfim, o plano ficou extremamente devendo. Então nós precisamos retomar esse plano e repensar e planejar a saúde de Cariacica. O Conselho Municipal de Saúde, que desempenha na cidade um grande papel, e aqui quero parabenizar os membros do Conselho Municipal de Saúde, pessoas aguerridas, seja da parte do poder público, seja da parte da sociedade civil organizada e dos usuários, pessoas aguerridas que realmente se dedicam e querem uma saúde melhor para a sua cidade. Mas nós queremos implementar um outro passo. Precisamos criar os conselhos, que a gente chama de núcleos, nós vamos chamar de núcleos na gestão, está dentro do nosso plano de governo. Nós vamos ter o Conselho Municipal e vamos ter os núcleos regionais de saúde. Então, em cada uma das 12 regiões, teremos um núcleo também formado pelas pessoas que atuam naquela região.
as lideranças sociais, políticas, religiosas, os usuários daquela região e também membros do poder público. Então nós precisamos, na ideia de descentralizar, descer mais um pouco o nível, devemos ir lá para perto da onde a unidade está, naquele território onde a saúde pública tem acontecido. Então nós precisamos criar, e é uma das nossas propostas, os núcleos de saúde participativa em cada uma das regiões. Depois, reafirmar no município o pacto em defesa do SUS, pacto pela vida e pacto pela gestão. O município, quando a gente olha esses 3 pactos, o pacto em defesa do SUS, o pacto pela vida e o pacto de gestão, a gente percebe que o município não tem pactuado e executado com maestria e com efetividade todas as demandas que dizem respeito a esses pactos. Às vezes é por isso que a gente também acaba não recebendo alguns recursos, porque a gente não executa a política nacional. Então nós precisamos urgentemente também fazer a revisão dos nossos pactos e reafirmá-los como propósito da nossa gestão futura. Eu vou então aqui rapidamente dizer para você, meu amigo e minha amiga, as nossas propostas agora. Depois de um diagnóstico e de algumas breves luzes em cima desse diagnóstico, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas propostas, para logo em seguida nós entrarmos nas nossas perguntas. Vamos às nossas propostas, não são todas, eu elenquei algumas específicas, ok? Vamos lá, nossas propostas que estão no nosso plano de governo para melhorar a política pública de saúde de Cariacica. Primeiro, unificar as linhas de ação do governo federal, estadual e municipal, através de um plano de trabalho com metas, prazos, responsáveis e financiamento definido. Então, já ficou claro para a gente que é preciso dar um choque de gestão na Secretaria de Saúde. Segundo, realizar concurso público para áreas de saúde para reverter o quadro de déficit de pessoal e também aquele déficit que eu falei entre os contratados e os efetivos. Então nós temos um déficit de pessoal que precisa ser sanado e ainda nós temos que inverter esse quadrante entre servidor efetivo e contratado para manter a continuidade e a efetividade da política pública. Depois, gostaria de ressaltar aqui, ainda nesse ponto do concurso público, eu visitei hoje durante o dia, para pegar uma informação bem fresquinha, visitei o portal de transparência da Prefeitura de Cariacica. E fui lá no painel e fui buscar a questão do pessoal, para buscar 2 informações. Quantos agentes comunitários de saúde nós temos na cidade de Cariacica hoje? Pela informação do portal de transparência, temos 39 servidores, 39 agentes comunitários de saúde. Essa conta nem bate quando a gente olha o dado da prefeitura também do número de equipes de estratégia da saúde, porque tem um número mínimo de agentes em cada uma dessas equipes, e esse número de 39, ele não bate com o número de equipes que a prefeitura apresenta. Tem muito mosquito aí onde você mora? Você tem muita notícia de dengue, zika, chikungunya? Então eu vou te dizer por quê. Primeiro, nós temos 2 carros fumacês na cidade de Cariacica para rodar todo o território. E, para além disso, quando a gente pega os agentes de combate às endemias, que desempenham esse trabalho de visitação, de acompanhamento, de orientação, nós temos hoje 65 servidores para atender todo o território de Cariacica. Apenas 65 servidores de combate às endemias. Não dá para fazer um trabalho sério e nem melhorar a condição de vida da população com esse número minúsculo de servidores para combater as endemias. Então, é um outro passo que a gente precisa avançar muito. Continuando as nossas propostas, a número 3, estabelecer em diálogo com os servidores da saúde uma proposta de melhoria salarial com base em planejamento orçamentário e financeiro.
Por que isso? Cariacica perde muito servidor para os municípios vizinhos, por causa dos nossos baixos salários para o servidor dessa área. Então, o servidor passa até num concurso aqui, ou passa por um processo seletivo, está executando as suas atividades aqui, surge uma proposta num outro município, ele obviamente vai procurar o que é melhor para ele, e ele então sai do município para atender ao chamado do concurso ou do processo seletivo de outro município vizinho. Então, se nós não melhorarmos, isso tem que ser de forma muito racional, muito planejada, porque também nós vamos viver períodos de dificuldade financeira, principalmente nos 2 primeiros anos que teremos de gestão futura. Então, dialogando com a categoria, nós vamos encontrar de forma equilibrada o passo que pode ser dado para melhorar as condições de trabalho e também os salários desses servidores para que eles se mantenham na cidade, e a gente só tem a ganhar com isso pela continuidade dos serviços e o conhecimento de cada um deles. Depois, como quarta proposta, modernização de toda a rede de saúde municipal, de forma gerencial e operacional, implementar o prontuário eletrônico e a telesaúde. E eu lembro aqui que a telesaúde não é para substituir, mas com o objetivo de ampliar o alcance do atendimento junto aos nossos usuários e os nossos cidadãos. Então, precisamos modernizar a rede. O prontuário eletrônico, que também já era uma questão que deveria já estar sendo executada no município, mas encontra muitas dificuldades na sua implementação. Então, é a nossa proposta de modernizar aí a rede de saúde. Depois, a quinta proposta, priorizar a saúde pública, tendo na atenção básica o foco da gestão, garantindo o aumento dos recursos. Volto a falar, se estudos apontam, não sou eu, estudos apontam que se você tem a saúde básica primária bem organizada, cobrindo o território, prestando um bom serviço com as equipes de saúde da família, você encontra uma resolutividade de 80% dos problemas que chegam ao sistema de saúde. Então, como eu vou desafogar os hospitais? Como que eu vou desafogar os nossos PAs? Tendo uma boa rede de atenção básica, ou seja, as nossas unidades básicas unificadas na política pública junto com as nossas equipes de estratégia de saúde da família devem ser ampliadas, tendo condições de trabalho, e aí nós teremos um resultado maravilhoso. Isso são os estudos que apontam. Então, a atenção básica será nossa prioridade dentro desse aspecto de aumentar o recurso, porque nós sabemos do resultado. Depois nós temos a sexta proposta, romper com os vícios das indicações políticas nas unidades básicas de saúde. Olha, se você é um usuário das nossas unidades básicas de saúde, é comum você identificar uma alteração constante no setor administrativo, que é aquelas pessoas que te atendem no primeiro momento, que te acolhem na unidade. Você tem uma circulação permanente de pessoas no cargo de coordenador, ou de supervisor da unidade, vira e mexe elas são mudadas, e infelizmente em Cariacica ainda temos o problema das unidades básicas de saúde no cargo de supervisor, coordenador, alguns chamam de supervisor, outros chamam de coordenador, sendo indicação política e infelizmente de atores políticos da nossa cidade. Então é preciso romper com esse vício ainda histórico na nossa cidade, porque senão você não integra a equipe, você não pode deixar uma equipe de tamanha responsabilidade na unidade básica de saúde ficando refém de movimentos políticos e, em tempos de eleição, até de movimentos eleitorais. Então é preciso romper com esse vício que ainda persiste na cidade de Cariacica. Dando continuidade, a sétima proposta, ampliação da cobertura da rede de atendimento em saúde e assistência, com a criação de unidades de saúde da família, a USF. Então nós temos a unidade básica e nós temos a unidade da família. Então a unidade de saúde da família
e a unidade básica de saúde. Elas são muito próximas no seu objetivo, mas elas se configuram diferentemente. Então, a nossa ideia é repensar a regionalização do nosso atendimento da saúde, com base nas 12 regiões que nós temos, mas criar dentro desta regionalização, ao menos 5 dessas nossas unidades serem convertidas para a unidade de saúde da família, para que ali também possa integrar todo o trabalho das equipes de estratégia de saúde da família e vincular todo o atendimento de assistência e outras políticas públicas naquele território, naquela comunidade, naquela região, para que a gente unifique as forças, unifique as ações para, de forma conjunta, melhorar as condições de vida daquele povo, daquela região e da nossa cidade de Cariacica. A 8ª proposta que a gente colocou aqui para compartilhar com vocês na nossa roda de conversa é saltar de 28 para 128 equipes de estratégia de saúde da família. Isso é tarefa de primeira hora para o próximo governo. Dar esse salto qualitativo e também quantitativo do número de equipes da estratégia de saúde da família. O caminho para melhorar a saúde municipal é esse. Então nós temos que dar esse salto, parece grande, mas ainda é pequeno, porque podemos chegar a 163, lembram? Que o governo federal ele deliberou a possibilidade de nós termos 163 equipes de saúde da família. Então a gente pode chegar até além desses 128 que estou propondo. Criar o Centro Municipal de Especialidades, em parceria com o governo do estado. A gente precisa ter claro também que nós, enquanto município, não temos recurso para implementar todas as iniciativas que nós gostaríamos que estivessem em funcionamento na nossa cidade. Em um centro de especialidades municipal, ele vai dar um salto de qualidade, vai aproximar o que era a função do estado, os exames, os diagnósticos, alguns atendimentos de especialistas dentro do nosso território. Isso facilita a vida do nosso povo, gente. E quem conhece o sistema de saúde sabe que quem o acessa, às vezes, não tem dinheiro nem de pagar uma passagem para ir no município para outro município, na verdade, né? Fora do seu bairro, fora do território de Cariacica, para ter o acesso, às vezes, a um especialista. Então, a gente precisa fazer o centro de especialidades para trazer para mais perto do nosso povo esse atendimento. E precisamos do apoio do governo do estado nesta tarefa. A 10ª proposta, implementar o Sistema Municipal de Avaliação do Serviço Público, no intuito de estabelecer entre o servidor e o cidadão um parâmetro de atendimento. Olha, é comum você ir na unidade ou ouvir alguém que foi na unidade reclamar do atendimento que ocorreu lá pelo recepcionista, por aquela pessoa do administrativo, que às vezes está lá dando o primeiro acolhimento. Então, nós vamos implementar um sistema que ao final do atendimento, naquela unidade, e eu não falo só da saúde, mas lá no equipamento da assistência, no equipamento da educação, isso contempla implementar em todos os setores do serviço público. Mas de forma especial vamos iniciar pela saúde, para que você ao final do seu atendimento, você faça sua avaliação, se foi ruim, se foi bom, se foi ótimo, se você tem alguma reclamação. Então isso vai ajudar a monitorar e melhorar a qualidade do atendimento. E vamos ter um termômetro também, né? Enquanto gestão para avaliar, né? Então assim, continuando, 11ª proposta, criar o Centro de Formação e Aprimoramento do Serviço Público, com o objetivo de melhorar a eficiência, a cooperação, a intersetoriedade e o resultado das políticas públicas. Veja, esse Centro de Formação e Aprimoramento do Serviço Público é exatamente para a gente acabar com as gavetas. A saúde tem que dialogar com a assistência, a saúde tem que dialogar com a educação, a saúde tem que dialogar com as políticas de desenvolvimento e a de assistência da mesma forma na geração de emprego. Então, não há futuro para uma gestão que não seja uma gestão que converse,
que coopere, que compartilhe, que se faça como um corpo. Então nós teremos esse centro de formação para exatamente unificar e aproximar os gestores no intuito de melhorar a eficiência e a qualidade do serviço público lá na ponta, que é onde precisa mudar. E já encerrando, nós estamos aqui falando um pouco da nossa próxima proposta, 12ª, que é criar o programa Cidade Saudável, reunindo ações e atividades voltadas para o exercício físico, grupos de terceira idade e iniciativas de educação alimentar. Bem, você pode ter ouvido falar dos grupos de zumba, grupos de exercício físico que acontecem na nossa cidade. Está totalmente desconectado. A pessoa às vezes vai lá, faz o exercício físico, mas ela não está vinculando aquela atividade à melhoria da qualidade de vida dela, à melhoria dos seus hábitos alimentares. Ou seja, nós vamos unificar. Então essas iniciativas que muitas estão lá na Secretaria de Esporte, elas serão remetidas para a Secretaria de Saúde, para que a Secretaria de Saúde, com os profissionais que hoje atuam na Secretaria de Esporte, possam não só dar o exercício físico, mas acompanhar e monitorar a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que estão lá participando desses grupos. E isso vale para a terceira idade de forma muito especial. Queremos cuidar dos nossos idosos, queremos cuidar do nosso povo, melhoria de vida. Por isso que a nossa proposta de Secretaria de Saúde seria não só chamar Secretaria Municipal de Saúde, mas nós implementaríamos uma nova nomenclatura e seria exatamente a Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida. Vincular qualidade de vida com a política de saúde. Não vamos só cuidar da doença, mas, como eu falei no início do nosso conceito, dar qualidade de vida para o nosso povo. Isso significa também atuar em outras frentes de políticas públicas. Bem, eu quase falei muito, né? Então, assim, a nossa live, ela tem o critério de ser uma live com conteúdo. Até porque a gente tem assistido muitas lives aí, que, na verdade, algumas delas são até gravadas, né? Então, assim, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe precisa também se expor junto à população. E por isso que a gente tem a nossa roda de conversa e nesse momento a gente vai começar a responder os nossos colaboradores que estão participando dessa roda de conversa conosco e que mandou a sua pergunta para nós. Vamos então ouvir a primeira das nossas perguntas. Não tem... O que você pretende fazer? Eu não... Aqui não aparece nada, não. Muito bem. Então, a nossa primeira colaboração é da Diene Araújo, em Dicles, né? É o nome lá do bairro Cruzeiro do Sul. Obrigado pela participação. E a pergunta é: o que você pretende fazer para melhorar a área da saúde, principalmente nos postos de atendimento? Bem, no conjunto da nossa apresentação, Diene, já fiz esse comentário. Nós precisamos avançar e muito. Temos problemas de infraestrutura em algumas unidades, algumas são melhores, outras são piores. Então a gente precisa implementar um processo de reforma, ampliação e melhoria em algumas. Precisamos melhorar a ponta do atendimento, isso desde o momento que você entra na unidade e até que você vá até o consultório e seja atendido por aquele servidor. Devemos aproximar a gestão de saúde com as outras políticas públicas para que você também possa ser orientado e possa também ser abraçado, acolhido no conjunto do sistema público, seja às vezes na saúde, na assistência, que são duas áreas que vão precisar caminhar muito no próximo período juntas, dado as demandas que serão enormes para a nossa cidade. Então,
Os nossos postos de saúde, reconhecidos como unidades básicas de saúde, nós vamos implementar um conjunto de iniciativas e eu acho que a melhor delas é a modernização. Ao modernizarmos as nossas redes, nós vamos implementar ali um processo também de triagem, de diagnóstico, o prontuário eletrônico, você vai poder marcar as consultas por telefone, você vai poder fazer a sua avaliação do atendimento lá na própria unidade. Então, assim, esse conjunto de ações já vão melhorar em muito. É um salto de qualidade no nível de atendimento nas nossas unidades de saúde, nos nossos tão popularmente chamados postos de saúde. Obrigado. Vamos dando continuidade, o próximo participante, vamos ao Geraldo, grande Geraldo Scheffer, aqui amigo da Vila Palestina, da caminhada da igreja também, muito bom ter sua participação conosco, Geraldo, um abraço daí já para toda a família. O Geraldo pergunta, sabemos da receita espremida, ainda bem que o Geraldo, como nós, já fez esse diagnóstico e sabe que se a receita é espremida hoje, vai ficar muito mais espremida a partir do ano que vem. E temos altas demandas, corretamente, atendimentos realizados a portas abertas, ou seja, a pessoa chega e precisa do atendimento. Como manter a qualidade sem comprometer o orçamento? O que acha da saúde da família? Nossa geografia permite esse programa? O que você acha das UPAs? Olha, Geraldo, primeiro, eu acredito e muito no programa Estratégia da Saúde da Família. Eu não vejo outro caminho para nós avançarmos no atendimento e na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, se não implementar em maior escala, um número maior de equipes e com abrangência maior do nosso território. Então, esse é um dos caminhos. As UPAs, o que ocorre com as UPAs? Esse é um dos serviços que o município foi se apropriando dele e que não tinha tarefa primeira para executar. Então, o município, diante da demanda e da necessidade do povo, foi se apropriando desta política pública dos prontos atendimentos ou das UPAs. E agora, se o recurso é pequeno, eu além de cuidar da atenção básica, agora eu tenho que ter recurso para atender também os prontos atendimentos. E quando os prontos atendimentos, as UPAs, foram criadas, o intuito era desafogar os hospitais. Então nós tínhamos hospitais extremamente abarrotados, as UPAs, enquanto política intermediária, foram criadas para então ocorrer uma migração das pessoas dos hospitais para as UPAs. Agora a gente tem um problema em Cariacica. Enquanto nós não tivermos o Hospital Geral funcionando, o nosso sistema ele não se completa. Então nós temos as unidades básicas, temos o pronto atendimento, mas não temos o Hospital Geral. Então o nosso sistema de saúde, enquanto não tiver o Hospital Geral, ele vai sempre ter um atendimento precário, porque o sistema não se completa. Aí o povo precisa sair daqui para buscar o atendimento em outros municípios. Então precisamos avançar nisso. Queremos que o Hospital Geral saia do papel. Ele está saindo em passos lentos, como eu disse, desde 2013 ele já é apontado como uma prioridade e até hoje não foi concretizado pelos governos que por aí passaram no governo do estado. Mas vamos continuar firmes e cobrando para que ele saia em tempo célere, contando com a bancada federal, com os nossos senadores e com o apoio do governador para essa obra realmente ser realizada em tempo recorde. Vamos então a mais uma participação. O David, lá quase meu vizinho, né? No bairro Morada de Santa Fé, ele pergunta: o PA do Trevo deixa a desejar há anos, com falta de médicos, mau atendimento, pessoas esperando horas na fila para obterem atendimento, sem mencionar os postos de saúde, onde pessoas precisam dormir na fila para conseguirem um atendimento. Qual é a sua proposta a respeito da saúde em geral do município de Cariacica? Em geral, a gente já apresentou 12 propostas, né, que não são todas, mas 12 que eu selecionei para compartilhar nessa roda de conversa com vocês. O PA do Trevo hoje, David, ele foi terceirizado. Acho que tem um pouco mais de um ano que a terceirização ocorreu.
Então, o município hoje ele é muito mais um fiscalizador do que um executor da política pública do PA. Então, nós precisamos aprimorar a nossa fiscalização, porque agora é uma organização social. Diz passagem, só entre nós aqui, o contrato anual para essa organização social que é ligada ao Grupo Meridional do PA do Trevo é de 32 milhões. Então, não é pouco dinheiro e a gente precisa fazer com que aquele serviço seja muito bem executado, porque o recurso, que é baseado em número de atendimentos, ele tem sido pago corretamente pela municipalidade a essa entidade. Vamos continuar cobrando e repensando um pouco esse atendimento, como eu falei, para aprimorar para o cidadão que acessa o sistema. Obrigado, David. Vamos então ao próximo. Lucinete Bourguignon, também de Morada de Santa Fé. Obrigado, tá, Lucinete, pela pergunta. Boa noite. Como o senhor pretende resolver o problema dos postos de saúde? Olha, Lucinete, primeiro, é choque de gestão. Às vezes vocês que estão no bairro ou moram na região onde a unidade está, às vezes vocês não conseguem ter a visão do todo da gestão e como é complexo a gestão de saúde. Não é fácil, tá? Digo aqui com muita tranquilidade que Cariacica, nos 7 anos do governo Juninho agora, e não foi diferente no governo passado, houve uma mudança sucessiva de secretários. Só para vocês verem, em 7 anos de governo Juninho já trocou 5 secretários, 5 vezes o secretário de saúde. Isso ocorre um prejuízo muito grande, porque não dá continuidade na política pública. Toda a memória, todo o acúmulo que um secretário faz se perde. O secretário que entra começa tudo de novo. E esse é um dos elementos que a gente tem reconhecido que na ponta tem prejudicado. A falta de continuidade na gestão de saúde, e um dos elementos é a troca sucessiva de secretário. Aí troca o secretário, aí começa a trocar o coordenador, que começa a trocar a equipe, e aí o sistema ele não funciona. Então, o choque de gestão é a palavra também da hora para a saúde. Isso vai mudar o atendimento lá na ponta. Vamos ao próximo. O próximo participante da nossa live, roda de conversa, é o Wagner Emilson Brito, lá de Vila Palestina. Grande Wagner. Qual a proposta para trabalhar com o meio ambiente, principalmente tratando-se do lixo? Falar de lixo é falar de saúde pública, está correto, já que não temos nenhum procedimento. Como pretende trabalhar isso em Cariacica? Com relação à saúde, ele ainda pergunta, o Wagner, qual é sua proposta para padronização e humanização do atendimento nas unidades de saúde dos bairros? Olha, Wagner, primeiro, o lixo, ele vai ter que passar por um processo de conscientização de toda a população. Dentro do nosso organograma, do nosso plano de governo, nós vamos montar as subprefeituras na cidade de Cariacica, se assim nós governarmos a cidade de Cariacica. Em cada região nós vamos ter uma subprefeitura. Essa subprefeitura, com uma equipe técnica, juntamente com as lideranças comunitárias, sociais, religiosas, pessoas que atuam na área do comércio, pessoas que atuam na área da arte, da cultura, essas pessoas vão formar um conselho gestor. Então nós teremos a subprefeitura em cada região e vamos ter um conselho gestor em cada uma dessas subprefeituras, que vão cuidar desse território. E aí é fundamental aproximar a gestão pública do morador, aproximar a gestão pública do cidadão, e ele começar a cuidar do local onde mora. Então o lixo do vizinho diz respeito a mim. Como meu vizinho está destinando o seu lixo também problema meu, porque a ideia de casa comum não tem lado de fora. O lixo ele permanece aqui no planeta Terra. E olha, eu não quero dinheiro para investir na saúde? Perfeito, nós precisamos de mais recursos para investir na saúde. Vocês ficarão surpresos quando eu for falar aqui das políticas de saneamento, das políticas
de cuidado da cidade, seja de serviços, né, infraestrutura, vocês vão ficar abismados com o valor que a gente gasta com o lixo. Então, o seu lixo, meu amigo e minha amiga, tem um peso financeiro para o município. Então, às vezes, se a gente deixasse de pagar pelo lixo, com as pessoas destinando melhor o seu lixo, nós teríamos mais recursos sobrando no caixa para investir nas políticas públicas que são essenciais para a nossa cidade. Então, vai passar por um processo de conscientização em cada um dos territórios com corresponsabilidade. E aí, o resto da pergunta a gente também já citou aqui no conjunto da nossa live. E obrigado pela sua participação na nossa roda de conversa. Seguindo para o próximo, Zeonir Andrade, lá de Jardim Campo Grande. Olha, Zeonir, muito obrigado pela sua participação. A pergunta dele: há alguma intenção em contratar médico de família ou ampliar os postos de saúde de bairros para desafogar os PAs de Cariacica? Bom, Zeonir, indiretamente eu acabei já respondendo a sua pergunta. A gente só vai desafogar os PAs com o Hospital Geral de Cariacica e não o inverso. Então, como que eu desafogo os PAs? Com o Hospital Geral de Cariacica. Porque esses serviços eles serão também assimilados no hospital. Então, a unidade básica acolhe o usuário, ela encaminha para os outros serviços, o PA é só caso de urgência e emergência. Então, enquanto nós não tivermos um hospital, os nossos PAs vão continuar com grandes limitações de atendimento. Isso a gente precisa conscientizar a população também de procurar o PA só quando for necessário os serviços que o PA tem para prestar à população. Não confundir o papel da unidade básica de saúde com o PA. E, se Deus quiser, a gente vai ter em breve o nosso hospital geral, que aí a nossa rede vai ficar toda integrada e vamos avançar muito. O hospital geral é fundamental para a saúde de Cariacica. Seguindo adiante, Regina Célia Benicá, morada de Santa Fé. Quero agradecer aqui a participação dos meus vizinhos e amigos ali da morada de Santa Fé, participando da nossa live Roda de Conversa. Com relação à saúde do município, qual é a sua proposta para a padronização e humanização do atendimento nas unidades de saúde dos bairros? Olha, Regina, a gente tem identificado, nesses últimos anos, o poder público ele está com medo da população. O poder público está se escondendo da população. Isso é muito ruim. O poder público tem que estar permanentemente dialogando com a população. O poder público tem que estar diariamente construindo alternativas com a população. O poder público sozinho, o governo sozinho, ele não avança, ele precisa da efetiva participação da população. Então, aqui fica o nosso apelo. A gente precisa avançar em um poder público ativo, propositivo e dialogal. Ele não pode ter medo da população, ele precisa ir ao encontro da população. O que isso significa no intuito de humanizar o atendimento? Que quando nós vamos, enquanto poder público, à comunidade e acontece essa sinergia, essa integração, o próprio atendente ele vai ser reconhecido pela comunidade. E o atendente tem que estar sempre imbuído do sentimento do serviço público. Mas nesse caso, tanto o nosso núcleo de formação vai ajudar a melhorar o atendimento, quanto também o nosso sistema de avaliação, que vai ajudar a gente a aprimorar onde a gente estiver pecando no atendimento. E a gente precisa da ajuda da comunidade nesse processo, é fundamental. Obrigado, Regina, pela sua participação. Seguindo ao próximo, o Roiser Fernandes, lá de Vila Palestina, um amigo ali também de atividades da igreja ali em Rosa da Penha, sempre bom vê-lo e ter a sua participação aqui conosco. Ele pergunta: na área de saúde, qual é a sua proposta de ampliação no serviço de atendimento domiciliar? Como eu falei, Roiser, nós acreditamos firmemente na equipe de estratégia de saúde da família. Nós queremos avançar em número, em qualidade nessa política, melhorar as nossas unidades básicas de saúde e ampliar o número de equipes de estratégia da família. Nosso projeto é de alcançar 128 equipes no primeiro período do nosso governo e podemos chegar a 163
dado o parecer do próprio governo federal, alinhado com o governo do estado, que nos permite isso. Mas nós sabemos que é preciso ir gradativamente organizando e montando essas equipes. E temos certeza que a estratégia de saúde da família vai melhorar em muito a cobertura de saúde no município. Seguindo adiante, vamos ao próximo colaborador. No caso é uma colaboradora, Michele Nascimento. Ela é técnica de enfermagem e mora em Vera Cruz. É uma guerreira da área de saúde também, a Michele, tá? Parabéns desde já, minha amiga. Minha pergunta sobre a saúde de Cariacica é sobre os médicos especialistas, que quase não existem mais. Qual é a sua proposta para melhor atender a população que fica à espera de atendimento por meses e até mesmo por anos? Isso é verdade, a gente tem relatos de perto e de longe dessa situação. Michele, nós entendemos que a criação do Centro Municipal de Especialidades, ele já atenua bastante essa questão. Primeiro que o centro vai estar aqui no município. Eu quero frisar, precisamos do governo do estado entrando forte na construção e execução desse centro de especialidades, numa política compartilhada em termos de responsabilidades e de recursos. Então, trazendo esse centro para uma realidade local, eu acho que facilita o atendimento, dá celeridade aos processos e dá lisura, porque também existem alguns diagnósticos que, por causa da demora, né, que a pessoa faz o exame hoje, aí fica 1 mês, 2 meses, quando ligam para a pessoa perguntando, falando, né, que o exame saiu, que a pessoa vai poder ir até a clínica fazer, as pessoas, já houve casos da pessoa já ter falecido, ou a pessoa ter corrido atrás de outras formas de realizar o exame, porque a doença muitas vezes ela não espera. Então, houve todo um processo e a demora gera também uma perca do próprio processo daquele exame. Então, é preciso criar um sistema ágil em tempo e também no custo-benefício para a população. E não tenho dúvida que o centro vai ajudar muito nisso. E obrigado, Michele, pela sua participação. Vamos seguindo adiante, já estamos chegando ao próximo. Bernadette Coelho, lá do bairro Vermelho, em Vitória. Quero aqui até parabenizar a Bernadette. Hoje ela colabora como secretária municipal de saúde e não tem medido esforços para superar todo esse diagnóstico que a gente já apontou aqui e agora com a pandemia trazendo mais limitações ainda. E por curioso, nesse intuito que ela faz a sua pergunta. Nesse tempo de pandemia, a saúde teve afastamentos de servidores em um número considerável. Isso realmente foi um problema e a gente sabe como que isso prejudica a ponta, colocando o município numa situação ainda mais vulnerável. Está corretíssima. Os afastamentos são previstos em decreto, ou seja, primeiro você tem que afastar o servidor que está na área de risco, seja por idade ou por comorbidades. E aquele que pega o Covid ainda também é afastado, vai para o isolamento, enfim. Essa situação nos obriga a buscar novos caminhos e um deles é a telemedicina. Sabendo da atual situação das unidades de saúde municipais, como o senhor vê a possibilidade de implementação desse serviço? Bernadette, eu mais do que nunca, depois dessa pandemia, porque a gente acabou tendo que aprender a mexer com a tecnologia, isso é da criança ao senhorzinho, todos nós tivemos que entrar nesse mundo virtual e dessas novas tecnologias. Até as pessoas que acessaram o auxílio emergencial eram pessoas que inicialmente eram invisíveis no Estado e elas tiveram que, para acessar o auxílio, tiveram que entrar no sistema e preencher, enfim, teve que lidar com o sistema proposto pelo governo federal e a Caixa Econômica. Então, até mesmo essas pessoas, elas foram inseridas no processo. Eu acredito muito, tanto é que é uma das nossas propostas, o telesaúde, né, a telemedicina. Depois tem diferenças conceituais que a gente não vai entrar aqui agora, mas esse atendimento virtual entre o médico e o paciente via as novas tecnologias, reconhecendo a importância do primeiro contato,
do primeiro diagnóstico e depois o próprio médico vai dando assistência ao paciente à distância, é fundamental hoje para ampliar o alcance da rede e facilitar o acesso e o atendimento à população. Eu sou extremamente favorável e tanto é que está no nosso plano de governo. E agradeço a pergunta e desejo sucesso aí a Bernadette nesse período tão difícil que todos nós estamos vivendo e quem está na ponta da saúde mais ainda. E aqui parabenizo todos os servidores da saúde do nosso município, sejam enfermeiros, médicos, os nossos assistentes sociais, enfim, todos que estão aí na ponta nos serviços essenciais. Vamos seguindo então para mais uma participação. A Luciana Silva Luz, lá de Vila Palestina também. A Luciana é uma amiga do coração, assim, já trocamos questões existenciais da vida e a gente sempre compartilha os conhecimentos, né, para ajudar um ao outro a superar os dilemas que passa, né? E é sempre bom tê-la aqui conosco na nossa roda de conversa. Ela pergunta, tendo em vista o cenário atual, onde o cidadão não consegue mais ficar confinado, existe algum projeto de lei ou alguma política pública voltada para a saúde que ensine e prepare o cidadão para um novo normal, em que possamos trabalhar, estudar, nos divertirmos, sem a necessidade de reclusão, sem prejudicar o direito de ir e vir de qualquer pessoa? Olha, Luciana, a sua pergunta dá uma tese, tá? Dá uma tese e ela é repleta de interrogações, né? Porque nem mesmo as grandes autoridades sanitárias, elas não conseguem nos apontar um futuro de como será esse novo normal. Acredito eu que a municipalidade já deveria ter criado um grupo de trabalho para pensar a partir do município quais iniciativas serão tomadas. Nós tivemos ontem uma conversa com o secretário de Educação e o próprio secretário ele tem muita dificuldade de dar um indicativo de volta às aulas, de como seria essa volta às aulas no setor público, tamanha fragilidade que o sistema tem. Isso eu digo em termos de recursos para implementar medidas sanitárias, quanto também de não ampliar o ritmo do contágio. Então, é um processo de aprendizado que nós vamos ter que ir fazendo juntos, dia após dia, e cada um cuidando também do outro. Por isso, o uso da máscara. Quem usa máscara não cuida só de si mesmo, ele cuida do outro. Quem não exagera nas suas saídas e mantém o isolamento, ele não só cuida dos seus, mas cuida dos outros. Então, esse processo civilizatório, né, comunitário, que quem dera que a gente saísse dessa pandemia com um espírito comunitário mais elevado. Acredito nisso e acredito que futuramente teremos um novo normal aí com medidas consideráveis. Agradeço, Luciana. Seguindo adiante, mais um colaborador, a Samira, lá de Sotelândia. Muito bem, Samira. Sua pergunta, quais são suas sugestões para melhorar o atendimento das especialidades médicas nas unidades de saúde do nosso município, que já são um problema há anos? Samira, não só você, mas como outros, quando se remetem aos problemas da saúde, eles não falam que começou há 3 meses atrás, há 5 meses atrás, há 1 ano atrás, né? A saúde de Cariacica é um problema há muitos anos, realmente. Tanto é que quando eu falei e citei a questão da descontinuidade na gestão de saúde, tanto do governo atual do Juninho, eu remeti a mesma crítica ao governo passado, né? Anterior ao governo Juninho, que era na época do governo Helder, que também trocava de secretário de saúde de forma assim inacreditável. O secretário mal assumia a pasta e logo meses depois já vinha a notícia da sua troca. Então, nesses 2 governos, nós temos aí praticamente quase 14 anos, 15 anos, quase 16 anos, né, de uma descontinuidade na gestão pública. E cada um deles fez um pouquinho, mas eu acho que poderia ter feito muito mais se tivesse uma gestão qualificada, eficiente, com propósito, com visão de futuro. E é isso que a gente pretende avançar aí na nossa cidade, superar esse déficit histórico com uma gestão criativa, moderna,
E por isso que o gestor é fundamental. Você já deve ter ouvido de algum pré-candidato a prefeito dizer o seguinte, até porque a gente ouviu isso do presidente, né? O presidente falava assim na época de campanha, eu não preciso conhecer economia, eu vou chamar um economista para ser o meu ministro, eu não preciso conhecer de tal área que eu vou chamar um ministro que conhece a área para estar comigo. Olha, na realidade municipal, eu queria chamar a atenção para você. Na realidade municipal, um bom gestor ele tem que conhecer um pouco de tudo. Ele tem que conseguir transitar em todas as áreas. Porque se ele delegar para o secretário a resolutividade das questões de cada secretaria, ele pode se perder e a gestão não ter resultado. Quem tem que ter a cabeça de gestor, que olhe o horizonte, que veja o conjunto, é o prefeito. E por isso que nós, mais do que nunca, precisamos para o futuro de Cariacica um gestor que tenha conhecimento de gestão pública e pense o todo. Então isso é fundamental. Foi por isso que eu também, já prevendo essa missão de me colocar à disposição como pré-candidato a prefeito de Cariacica, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar uma pós-graduação em administração pública, porque reconheço que é preciso conhecer daquilo que vai se trabalhar. Então, isso é importante, gestão pública de resultado e eficiente. Vamos dando sequência, então? A Andressa Quintino, de Campo Grande, grande Andressa, participou conosco também na live de segurança pública, está sempre atenta aí às nossas lives, nossas rodas de conversa. Há algum projeto de saúde pública no combate às drogas? Olha, Andressa, é uma área de política pública deficitária do governo federal até aqui embaixo. O governo federal não tem uma política clara, o governo do estado não tem uma política clara e aqui no município nada existe. Então, assim, nós temos deficiência nos 3 entes quando se fala de política pública voltado, seja para o acolhimento, acompanhamento e assistência ao viciado, né? Seja do combate às drogas, até com braço na segurança pública, mas falando de saúde, a gente tem que olhar o tratamento, o cuidado. Temos algumas iniciativas na cidade, muito precárias, diga-se de passagem, muito à base do voluntariado, com recursos muito escassos, que acolhem alguns jovens, alguns adolescentes que estão nesse processo de recuperação. Mas o poder público precisa caminhar urgentemente para a consolidação de uma política pública eficaz, até de apoio a essas entidades que existem ou criar as clínicas. O governo federal, o governo do estado do Espírito Santo e o município ainda está muito aquém da necessidade da nossa realidade atual. É uma política que a gente precisa avançar e aí para o município avançar precisa do recurso federal, precisa do recurso estadual. Vamos tentar sincronizar aquilo que tem no município com aquilo que o estado propõe e aquilo que o governo federal propõe. Porque se a gente tomar iniciativa por conta própria, nós não teremos recurso. Então, nós vamos nos alinhar àquilo que o governo federal e estadual apontar enquanto política pública e executar aqui no município dentro das possibilidades. Mas é preciso avançar, é uma necessidade das famílias hoje. Seguindo adiante, Valquília Calaça, de Jardim Botânico, terra abençoada de Deus. A falta de medicamento nas farmácias das unidades básicas de saúde do município é constante. E o que você pretende fazer para melhorar esse problema? Primeiro, nós precisamos ajudar a população a se apropriar das unidades básicas de saúde. O que você quer dizer com isso, Celso? Eu quero dizer que isso é comum, tá? Não é uma pessoa, mas o conjunto da população, hoje ela está perdida. O que significa isso? Ela não sabe aonde ela alcança o determinado atendimento, porque tem algumas unidades que têm atendimento A e tem unidades que têm atendimento B. Não está unificado os serviços na rede, ou seja, dependendo do serviço que você precisa acessar, você tem que sair da sua região e ir a uma unidade de outra região, porque só lá tem
aquele serviço de saúde que você precisa. E as pessoas desconhecem, como é muitas informações, as pessoas às vezes perdem viagem, porque vão naquela unidade mais próxima de casa, quando chegam lá elas são orientadas que lá não tem esse determinado serviço. Aí ela precisa se locomover. E eu volto a falar, gente, nem todas as pessoas têm recurso para se locomover com facilidade, de pegar ônibus, pagar a passagem, ou se disponibilizar com tempo, que às vezes tem criança para cuidar, tem idoso para cuidar. Então o sistema precisa melhorar nesse sentido. E é isso que a gente vai aprimorar com a reorganização da rede. Nós vamos ter nas 12 regiões a distribuição das unidades de saúde básica, mas dentre delas nós vamos criar as unidades de saúde da família, que vai ampliar o sistema de atendimento. E a farmácia, por exemplo, ela é um problema na cidade de Cariacica hoje. Vira e mexe, falta algum medicamento, vira e mexe, a pessoa encontra a farmacinha fechada. A gente precisa criar um processo de fiscalização e definição de horários e supervisão desses trabalhos. Porque eu volto a falar, às vezes o coordenador da unidade, ele acaba fazendo vista grossa ao que está acontecendo na unidade, porque ele tem ali um papel quase que político às vezes. E não cabe a um coordenador, um supervisor de unidade básica de saúde, ficar ali instrumentalizando aquele ambiente para benefício político ou eleitoral. Nós vamos combater isso, porque se não combater isso, todos os serviços daquela unidade ficam prejudicados. E a farmácia é um exemplo. Vamos acompanhar a compra dos medicamentos, periodicamente, para não deixar faltar, e vamos também exigir o bom atendimento nas farmácias. Será um compromisso nosso, pode contar. Continuando, Jean Ramos, que é professor de educação física, tudo bem, como conhecedor, ele faz a pergunta ligada à sua área. Como profissional da área de educação, da rede de Cariacica, a minha pergunta sobre saúde ao pré-candidato Celso Andreon é a seguinte: qual o projeto que tem para a saúde dos profissionais da área da educação? Pois essa área é uma das que mais sofre com o afastamento de profissionais por motivos de saúde. Algum programa para diminuir esse índice? A nossa proposta, Jean, ao assumir o governo, se assim Deus abençoar, hoje somos pré-candidatos, qual é a nossa tarefa nessa relação da Secretaria de Saúde com a educação? Primeiro, relembrar daquele centro de formação, onde nós vamos aproximar os servidores da saúde com os servidores da educação, vamos aproximar as duas pastas. E nós temos a intenção de criar um programa de saúde para o servidor. E isso ele será consolidado num diálogo entre essas duas áreas. Eu não vou me colocar a construir, vou só propor a criação do programa, mas as suas bases e como ele vai funcionar, é preciso escutar tanto a área de saúde como a área da educação para encontrar o melhor caminho para isso. Mas nós temos a preocupação porque o número de profissionais que estão entrando em depressão e por outros problemas de saúde, realmente na área de educação é muito grande. Precisamos cuidar dos nossos professores, é uma tarefa nossa, pode contar. Continuando. Opa, já concluiu então? Todos os participantes? Nossa, passou rápido, né? Eu nem senti o tempo passar aqui. Quero aqui agradecer a todos que acompanharam a nossa live. Eu sempre digo o seguinte, conforme o assunto e o tema, é natural que a live ela fique mais longa, exatamente por causa da complexidade e do interesse da população. Tanto é que hoje nós tivemos muitas participações, tanto essas que a gente compartilhou junto aqui na roda de conversa, mas muitas outras que a gente não conseguiu citá-las aqui, mas que a gente agradece a pergunta, vamos responder posteriormente a cada um, mas fica o nosso agradecimento. Quero pedir a você que clique lá, curta o nosso Facebook, curta lá e se inscreva no nosso canal do YouTube e continue participando das nossas lives. Semana que vem temos mais um assunto para discutir na roda de conversa,
trazendo a população para perto, construindo a cidade que tanto deseja. Então vou encerrando aqui nesse momento a nossa live Roda de Conversa, pensando a saúde pública enquanto diagnóstico e propostas para a nossa cidade de Cariacica dentro do nosso plano de governo. Sou Celso Andreon, pré-candidato a prefeito de Cariacica, me despeço dando um abraço no seu coração e dizendo, se cuide, fique em casa, use máscara, álcool gel, evite aglomerações para que a gente possa sair desse cenário com a vida e a dignidade que Deus nos permite. Um abraço, Deus nos abençoe e até a próxima.